Até a gente que está na igreja há muito tempo, e quando alguém se converte, alguém está perto de Jesus, às vezes a gente fica com ciúme porque aquele lá está sendo abençoado, e a gente está tanto tempo na igreja e a gente não vê aquelas bênçãos na nossa vida. Tem uma festa, a gente não quer ir, a gente pergunta logo, quem vai estar nessa festa, né? Que se tiver uma pessoa que eu não gosto, eu não quero ir. E será que quando a gente for para o céu vai ser assim? Se a gente tem alguma inimizade com alguém, se aquela pessoa estiver no céu, será que nós vamos deixar de entrar só porque aquela pessoa está? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre esse evangelho, que é o evangelho desse quarto domingo da Quaresma, né? Estamos no ano C. E esse evangelho ele me toca muito. Ele é muito especial para mim. Eu gostaria de ler e compartilhar alguns pontos com vocês para enriquecer. Todo mundo já ouviu esse evangelho, já ouviu várias pregações sobre ele, mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas para enriquecer a fé de cada um. É uma história que Jesus contou. Ele estava numa ocasião, ele estava num lugar comendo com pecadores. E do lado de fora tinha alguns fariseus, que eram os líderes religiosos. E eles estavam do lado de fora, acusando, falando, olha, você está com os pecadores, você fala que você é o Messias, você é o Cristo. E aí Cristo se põe na porta e ele começa a conversar, mostrando as duas realidades. E aí ele começa contando que um homem muito rico tinha 2 filhos, e aquele mais moço pediu a parte da herança. E aí já entra um ponto. A herança só é dada para alguém quando alguém, dono daqueles bens, morre. E aquele filho, ao pedir aquela herança, é como se para ele a vida daquele pai não tivesse a importância, o amor que deveria ter. É como se só importasse os bens. Ele não estava disposto com o que o pai ia sentir. Ele queria sair dali, me dá o que me cabe só e eu vou me embora. E aí ele foi embora e começou a gastar tudo. Só que ao gastar tudo, e no lugar que ele estava veio uma fome, veio uma dificuldade, ele já não tinha mais. E quando você não cuida do que é seu, uma hora acaba, né? Tudo que você não cuida, que você não planta, uma hora você só vai tirando, acaba. E ali, ele foi pedir ajuda para um senhor, um dono de terras. E aí entra outro ponto. Aqui no Evangelho, ele fala que foi pedir trabalho, e no versículo 16 fala que ele desejava se fartar das vagens que os porcos comiam. Para um judeu, o porco é um animal impuro. Um judeu até hoje não come a carne de porco. E aí ele estava numa necessidade tão grande, sendo judeu, que ele desejou se fartar até da comida que o porco comia. Imagina quanto ele se rebaixou na dignidade de uma pessoa daquela época, só para poder matar a fome, e nem isso lhes davam. E aí ele caiu em si e refletiu. E aqui entra outro ponto muito importante. Sempre que na Bíblia repete alguma coisa, ele está querendo nos passar algo. Está querendo que a gente preste atenção em uma coisa. E na reflexão dele, no versículo 17, diz assim: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei. Agora preste atenção no discurso do filho. Ele faz um discurso em 3 partes. Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Essa é a primeira parte. A segunda parte, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a terceira parte, trata-me como a um de teus empregados. Aí olha que interessante, continuando aqui o evangelho. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu. E movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E aí tem outro ponto também, antes da gente falar do discurso dele. Imagina para um judeu que não podia nem mostrar os tornozelos naquelas vestes longas, ele correndo. Certamente ele teve que levantar a veste, pôr as canelinhas para fora e correr. Então o pai estava tão feliz de ver aquele filho de volta, vivo, que ele não se importou com a vergonha que ele iria passar para poder abraçar aquele filho de volta. Ele correu e simplesmente deixou o amor falar mais alto. E aí o filho começou a falar o discurso dele. Presta atenção no versículo 21. O filho lhe disse então, primeira parte do discurso: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Segunda parte: já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Aqui
a gente vê que o pai, não está escrito isso, mas a gente pode entender que o pai nem queria saber das coisas que o filho passou por ali, mas que ele estava feliz demais porque ele voltou. Então parece que ele interrompeu o filho. O filho tinha um discurso de 3 partes, conseguiu falar só 2, de tão feliz que o pai estava. Ele mandou, traz depressa um novilho, mata, traz roupa, anel. Trazei o novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. E aqui tem um ponto muito importante. Quando ele fala da melhor veste e vestir, ele está devolvendo a dignidade de novo àquele filho. Porque, como eu falei, para um judeu o porco já é um animal impuro, que até hoje eles nem comem a carne do porco. E ele desejava comer o que o porco comia, então ele passou muita dificuldade, ele abriu mão de toda a dignidade que ele tinha. E pondo-lhe um anel no dedo. O anel quer dizer que o pai devolveu de novo a parte que ele tinha na herança. Se em algum momento ele pediu tudo e gastou tudo, ao voltar, o pai lhe deu de novo a herança. Agora ele é herdeiro novamente. E calçado nos pés. Para um judeu, se você é um homem livre, uma pessoa livre na sociedade, você tinha sandália. Se você era uma pessoa escrava, você andava descalço. Quer dizer que aquele filho, ele se vendeu, se abaixou tanto a ponto de ser considerado escravo. E agora, o pai devolve a liberdade dele novamente. E aí o filho mais velho estava no campo, e ao voltar ele ouviu a música e as danças. Aí ele chamou um servo lá fora e perguntou o que estava acontecendo. E aí no versículo 27, ele explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. E ele ficou cheio de raiva, porque aquilo nunca tinha acontecido com ele até então. E aí o pai sai do lado de fora, onde o filho mais velho estava. Primeiro o filho fala, né? Olha o que o filho fala para o pai antes do pai dizer alguma coisa quando o pai sai. Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora voltou este teu filho, não é mais meu irmão, é teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, e logo lhe mandastes matar um novilho gordo. E olha o que o pai responde: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ele devolveu de novo aquele irmão. Ele falou: não é mais só meu filho, né? Que quando eu estava com raiva ele estava só jogando este teu filho, ele gastou o teu dinheiro. E aí o pai responde: o teu irmão estava perdido e foi encontrado, ele está vivo. E aí, voltando à cena de que Jesus estava na porta com os pecadores, aquele filho mais velho tantas vezes eram aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, e quantas vezes até a gente que está na igreja há muito tempo, e quando alguém se converte, alguém está perto de Jesus, às vezes a gente fica com ciúme porque aquele lá está sendo abençoado, e a gente está tanto tempo na igreja e a gente não vê aquelas bênçãos na nossa vida. E aí vem o pai com todo o carinho e fala: este teu irmão estava morto e agora está vivo, ele estava perdido e foi encontrado. Nós somos irmãos dessas pessoas também. E nós podemos ser os dois filhos. O mais velho, que está sempre dentro de casa, dentro da igreja, e às vezes acha que nós não temos as bênçãos que o outro recebeu. E às vezes nós somos o filho mais novo também, que saiu, foi viver a vida e viu que na casa do pai a dignidade é muito maior, mesmo aqueles que são os empregados. E Jesus contou essa parábola depois de ter contado 2 antes. Ele estava na porta, ele contou primeiro a do pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu fora do rebanho. E ele contou a parábola da mulher que tinha 10 moedas e ela perdeu uma só dentro de casa. E ela foi lá e procurou e ficou feliz porque achou aquela moeda. E depois ele contou esta última dos 2 filhos. E nessa parábola a gente vê que 2 se perderam. Um dentro de casa e o outro fora de casa. E Jesus quer dizer assim: tudo isso faz parte da nossa vida. E ele dizendo ali naquela porta, naquele momento que ele estava comendo dentro da casa com os pecadores, que os outros consideravam pecadores, e os fariseus fora, dizendo: este teu irmão está vivo. E quantas vezes a gente não deseja, né, ter uma festa, a gente não quer ir, a gente pergunta logo: quem vai estar nessa festa, né? Que se tiver uma pessoa que eu não gosto, eu não quero ir. E será que quando a gente for para o céu vai ser assim? Se a gente tem alguma inimizade com alguém, se aquela pessoa estiver no céu, será que nós vamos deixar de entrar só porque aquela pessoa está? Porque
Dizem, né, um pensamento antigo, que a gente vai ter 3 surpresas se a gente chegar no céu, né? A primeira, a gente vai estar lá, nossa, estamos no céu. A segunda, muita gente que você pensava que ia estar, não vai estar. E muita gente que você achava que não ia estar, vai estar. E será que a gente vai querer ficar do lado de fora dessa festa? Cabe a nós refletirmos. Que essa passagem entre no seu coração e eu gostaria de compartilhar esses pontos que eu falei agora. Fique com Deus, um grande abraço.